O Espírito Santo me falou esses dias, quando estava lendo, a respeito dos nossos sentidos. Você sabe, você estudou isso provavelmente na, segunda, terceira, quarta série, que você tem 5 sentidos. Como ser humano, nosso corpo ele tem essas 5 habilidades, que elas estão ligadas ao nosso sistema nervoso e totalmente ligadas à nossa mente. Você só pode falar, se comunicar numa linguagem a partir do momento que a sua mente aprendeu como funciona essa linguagem, esse processo linguístico. Isso é óbvio. Você só consegue ouvir e entender um americano conversando com outro americano se você souber inglês. Ou seja, os nossos sentidos estão totalmente ligados à nossa mente. E eu não sei se você sabia disso, mas existem também sentidos espirituais. Isso é nítido, principalmente quando Jesus, no tempo em que ele estava ensinando os seus discípulos e caminhando nessa terra. E Deus tocou meu coração para falar especialmente sobre os 2 sentidos espirituais, talvez os mais fortes. A Bíblia não deixa claro se são os mais fortes ou não. Mas, ao meu entender, aquilo que eu conheço da Escritura, eu diria para você que são os mais fortes, os principais. Diga comigo, 2 sentidos. O falar e ouvir. A Bíblia diz que é sábio a pessoa que não fala muito, que fala pouco, que fala somente aquilo que tem certeza. E tudo aquilo que é antes concebido no mundo espiritual, depois ele se externaliza, ele aparece, ele constrói a partir do momento que primeiro ele foi gerado no plano espiritual. Lembra quando Jesus disse, a boca fala aquilo que o coração está? Ou seja, primeiro você concebeu aquilo no seu espírito, no seu interior, e depois você externa isso. E sobre o falar, rapidamente, você não precisa abrir nada, está aqui no Data Show. Mateus capítulo 12, 36 e 37, diz assim, por isso vos afirmo, Jesus dizendo, que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu acredito que se você está aqui esta noite, você realmente crê que vai existir um dia de juízo final. Amém? Amém. E qual vai ser a base de julgamento desse dia? Jesus foi claro. Uma das balanças no dia do juízo final que será usado contra nós, será a balança do falar. Você sabe que as suas palavras, ela têm poder. E você sabe que tudo aquilo que você externa através da sua boca, antes foi concebido no seu interior, no coração. E eu te faço refletir através do Espírito Santo esta noite, o que você tem falado. De cada 10 palavras que saem da sua boca, quantas são para edificar alguém ou para glorificar o nome de Deus? Qual é a porcentagem de palavras que edificam e de palavras que destroem? De palavras torpes, palavras fúteis, como diz o texto, palavras que condenam, palavras que julgam, palavras que apontam, palavras que murmuram, palavras que falam mal. Esse é um dos sentidos espirituais mais fortes, um dos mais fortes, e eu chamo ele de sentido espiritual porque ele antes é concebido no nosso interior, no nosso coração. E você só fala se quiser. Por isso Tiago diz que o homem que controla a língua, esse é capaz de controlar o corpo todo. Esse tem aquele domínio próprio, temperança. Se você não consegue controlar a língua, você está sendo um sério candidato a, no dia do juízo final, ser um dos condenados. Segundo lugar,
O ouvir é um dos sentidos mais importantes que nós temos espiritualmente. Preste atenção, Jesus contou uma parábola, a famosa parábola do semeador. Disse Jesus: e saiu o semeador a semear, e no meio do caminho algumas sementes caíram no meio do caminho, e as aves dos céus foram e roubaram as sementes que caíram no meio do caminho. Logo após, algumas sementes caíram num terreno rochoso ou pedregoso. E o terreno rochoso, ele não tem terra profunda. Rápido a planta nasce, mas tão logo a planta morre, porque vem o sol e queima a planta que não é enraizada. Depois, algumas sementes caíram numa terra espinhosa, de espinhos e abrolhos. E logo depois que cresceu a planta, cresceu também os espinhos, e os espinhos sufocaram a planta, e ela não pôde dar frutos. Mas existe o quarto tipo de pessoa. Está entendendo? Existe um quarto tipo de pessoa. Existe uma quarta semeadura. Existe um quarto momento, talvez, na sua vida. Talvez você foi amadurecendo e chegou nesse nível, em que as palavras do semeador caem numa terra fértil e próspera. E nesta terra a palavra gera fruto. Um a 100 por um, outro a 30 por um, outro a 10 por um, mas gera muitos frutos, segundo a vontade de Deus. Depois que Jesus contou essa parábola, os discípulos foram perguntar a Jesus: que negócio é esse, Jesus? O que quer dizer? Eu não entendi, não entendemos direito essa palavra do semeador. Leia comigo o texto de Lucas. Ao que lhe respondeu: a vós é concedido saber os mistérios do reino. A vós, atração, é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não compreendam. Para aqui. Olha a importância do sentido espiritual aberto, limpo, correto. Tem gente que vê e não entende. Tem gente que ouve e não compreende. Meu Deus! Que tipo de pessoa é você? A que ouve e entende bem? Ou que sai com dúvida? Ou que não dá bola? Ou que não está nem aí? Eu não posso cair no erro de achar que já sei tudo, de achar que já conheço Deus. Porque tem gente que ouve a mesma mensagem e não entende nada. Porque o seu entendimento, o seu sentido espiritual, o seu ouvido, esse sentido espiritual está bloqueado espiritualmente. Jesus continua explicando. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram na beira do caminho representam todos que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Meu Deus! Conhece alguém que já ouviu a mesma coisa que você ouviu? Continua. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que receberam a palavra com alegria. Assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Meu Deus! Perdi emprego? Cai fora. Terminou o namoro? Cai fora. Brigou com alguém do Jesus? Cai fora. Qualquer provação que vem, tchau. Nós estamos falando do mesmo sentido espiritual, é o mesmo ouvir. Os quatro receberam a mesma semente, não foi semente diferente não. Olha aí, como que você tem respondido aquilo que Deus tem te falado? Qual tem sido a tua resposta?
Qual tem sido a tua resposta àquilo que você já ouviu até hoje? Já vimos os dois primeiros tipos de pessoa. Terceiro, as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, meu Deus, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer, meu Deus. Eu acho que Jesus estava escrevendo especificamente para esse ano de 2017, não parece? Elas ouvem a mesma mensagem, elas participam do mesmo corpo, elas tomam ceia, elas recebem discipulado, elas pegam junto, elas fazem elas até assumem um pouco da reunião de GC. Vou nem falar aqueles que chegam até ser líder. Meu Deus. Todavia, as riquezas, os prazeres do mundo e as ansiedades dessa terra sufocam a semente que Deus plantou. Quarto tipo de pessoa, no entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra. Eles a entesouram e com perseverança frutificam. O que você tem feito com a semente que tem sido derramada desse altar? Derramada no teu GC, derramada no cuidado do teu líder, do teu ombro. Como está o seu ouvido espiritual? Será que você ouve e não entende? Ou será que você entende bem, mas não dá bola? Deixa-se sufocar pelas riquezas, pelos prazeres, pelas ansiedades, pelo passado, pelo que os seus amigos de trabalho mostram no grupo do WhatsApp. Será que tem algo te sufocando? Esse sentido espiritual, que primeiro é gerado no nosso interior, depois ele reflete na nossa mente, na maneira de pensar, de desejar as coisas. Estou falando sobre renovação da mente, sim, que passa pelo processo de ouvir aquilo que o Pai tem para você. Como você tem ouvido pode determinar como os seus pensamentos serão gerados. A forma como você dá ouvido a essas palavras pode determinar o seu destino, o teu futuro, na semana que vem. Sábado, aqui nesse mesmo local, nesse horário. Pode ter pessoas que vão entrar aqui na conferência e não vai dar mínima para aquilo que é falado, que só vão vir porque o líder confrontou, porque o pai insistiu, porque alguém teve que empurrar praticamente, ou porque alguém pagou. Aí você veio para não ficar feio para o seu lado, para continuar participando do clube de amigos chamado, aquele que você chama de GC, né? Mas não é isso que significa. Para não ficar uma coisa chata, você veio. Quando começar, desde a primeira nota, da primeira canção, até a última palavra, até a bênção apostólica de terça-feira à noite, como você vai receber essa semente? Em qual terreno você vai lançar essa semente? No meio do caminho? Nas rochas? No terreno espinhoso. Estamos falando de 25% das pessoas que estão ouvindo. Um quarto, apenas um quarto, ouvem, depositam em terra boa e geram frutos. É claro que esse é um texto para a igreja do Senhor Jesus, para a cidade, para a igreja como um todo. E eu não sei você, mas eu estou afim de ficar com os 25% da terra boa,
Eu quero que todos nós, 100%, venhamos depositar numa terra fértil, numa terra que venha produzir resultados. Não importa se é 10 por 1, se é 30 por 1, se é 100 por 1. Isso quem sabe é Deus. Mas eu vou lançar essa semente numa terra boa. Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa, dá um glória a Deus. Te coloca de pé. Vai, celebra, aplaude.